Sejamos todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro, mais uma reunião, em que a gente vem aqui buscar sustento da nossa alma, a gente deixa lá fora as preocupações e vem aqui concentrar nossa atenção para ouvir o que Jesus manda para a gente nessa noite. Todo mundo recebeu aí na entrada uma mensagem e ela vem falar, tem duas mensagens, na verdade, né? Uma delas vem falar para a gente sobre aquilo que a gente oferece e aquilo que a gente recebe. Então a gente procura oferecer o bem para o mundo, que a gente vai receber o bem de volta. Não é com a intenção, né, de receber o bem, mas acaba que é um retorno que a gente tem. Então vamos procurar concentrar nossa mente aqui agora e buscar esse alimento para a alma. Convido vocês a fechar os olhos, quem quiser, e levar nosso pensamento a Jesus. Deus Pai, Jesus nosso mestre, irmão, a gente pede que esteja conosco nesse momento. A gente pede também aos nossos mentores que nos auxiliem a compreender a mensagem de hoje. Afinal, nós estamos aqui com o mesmo ideal de lembrar do Evangelho do Cristo. Pedimos a espiritualidade que ilumine o nosso irmão Danilo, para que ele consiga trazer para a gente um pouco do seu conhecimento e a gente consiga refletir essa mensagem de hoje e levar para a nossa vida. Assim seja. Abre a sua. O momento é seu. Boa noite a todos. Como vão? Agora ficou, né? Pessoal, mais uma vez, boa noite, muito obrigado pelo convite, Cida. Sempre um prazer estar aqui. E antes de mais nada, antes de darmos início aos nossos momentos de reflexão, vamos pedir ao Mestre Amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às minhas imperfeições, que são tantas, possa ainda assim fluir a mensagem límpida do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Eu me recordo que a última vez que eu estive aqui, nesse espaço, para a gente falar a respeito de doutrina espírita, nós fizemos várias reflexões a respeito da nossa vida de espíritos. Depois nós nos encontramos durante a Semana Espírita, aonde nós falávamos a respeito do BIP, benevolência, indulgência e perdão. E de uma maneira ou outra, na noite de hoje, nós vamos usar esses dois momentos em que nós nos encontramos para a gente dar continuidade na nossa reflexão. Na Semana Espírita, falando da benevolência, indulgência e perdão, eu contei uma história, um poema da Maria Dolores, mas que conta uma história do resgate de Judas, que padecia no Vale dos Suicidas e era resgatado para que a gente pudesse entender na prática a benevolência, a indulgência e o perdão. O Judas, que sofria por ter traído a Jesus, que sentia a culpa, o remorso, que necessitava de perdão, que necessitava da indulgência de alguém, que sabendo o traidor, mesmo assim o socorria naquele momento. E isso para que a gente possa, desse ponto, começar a nossa reflexão. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela tem o aspecto consolador. O principal atributo da doutrina espírita é a consolação. É nós sabermos que, segundo o apóstolo Paulo,
nós só vivemos uma vez. E muitos de nós nos perguntariam, não, Dani, mas espera aí, a doutrina espírita diz que nós vivemos muitas vezes. Não, nós, como espíritos, nós somos criados uma única vez. Simples, ignorante. E assim seguimos a nossa evolução. Por isso o apóstolo Paulo não estava errado. Nós temos uma vida de espírito com múltiplas existências na carne, que são os nossos estágios evolutivos que nós falávamos lá atrás. Todas as vezes que nós retornamos à Terra, nós iniciamos um novo estágio evolutivo. Então, partindo lá de Paulo, que só se vive uma vez, e o aspecto da doutrina espírita como a doutrina consoladora, aquela que nos auxilia a viver a nossa existência, entendendo os perrengues que nós passamos. Pois são muitos. E nós temos essa necessidade. Jesus, quando se preparava para deixar o planeta e findava-se o seu compromisso, as pessoas ficaram, e agora? Agora o mestre vai embora, como é que fica a gente? E o que Jesus diz, está lá em João 16,14, se eu não me engano, que não se turbe o vosso coração, porque eu mandarei outro Consolador, que vai fazer lembrar muitas coisas e ficará com vocês até a consumação dos anos. E a gente, pela lógica, que é uma característica da doutrina espírita, porque não existe a fé cega falando de espiritismo, existe a fé raciocinada. A gente fala, se vai vir um outro Consolador, que virá e ficará conosco para sempre, nesse momento o Cristo despersonifica o Consolador, despessoaliza, ou seja, não é mais uma pessoa que virá para ficar com a gente para sempre, porque a existência na carne, ela se finda. E aí vem o Consolador prometido, a doutrina espírita, que vem relembrar todo o processo crístico na Terra, os seus anos de missão e tudo aquilo que ele tinha deixado de exemplificação, que culminou depois nas cartas que se tornaram o Evangelho que nós conhecemos até hoje, e fica conosco para sempre, porque além de recordar, vem nos ensinar muitas outras coisas que não se perderão jamais. Porque a partir do momento que nós, como seres espirituais, passamos a digerir as lições que nós recebemos, essas lições não se perdem jamais. São os exemplos que eu costumo dar, que é o aprender a ler. A partir do momento que nós, em um momento ou outro da nossa existência, nós aprendemos a ler, por mais que a gente queira desaprender a ler, a gente continua sabendo. A gente poderia dar o exemplo do andar de bicicleta, mas toda vez que eu dou esse exemplo, eu lembro uma vez que eu fiquei muito tempo sem andar de bicicleta, quando eu fui andar, eu me machuquei feio. Aí passa, não desaprende. Eu falei, eu não desaprendi, mas eu fiquei prejudicado. Então, sempre que nós digerimos, aprendemos uma determinada lição, ela passa a fazer parte da nossa existência de espíritos. E esse Consolador que veio ao mundo, iniciado lá em 31 de março de 1848, na cidade de Hydesville, em Nova York, quando as irmãs Fox começam a ouvir barulhos vindo de dentro da sua casa. E naquele processo de dúvida, mas o que acontece? Que barulhos são esses? Inicia-se um processo de comunicação.
Porque intuídas começam a perguntar se aquele barulho poderia vir de alguém que já tivesse residido ali e que porventura tenha morrido por ali. E que se isso for verdade, que se bata uma vez. E se isso corresponder, que se bata 2 vezes. E assim inicia-se o processo de comunicação com o mundo espiritual. Esse mesmo processo atravessa o oceano e vai descansar no velho mundo. E na Europa começa a pipocar em vários pontos, a iniciar-se pela Inglaterra o fenômeno das mesas girantes ou as mesas falantes. E logo em seguida chega a França, que era o coração da cultura mundial, e isso se propaga numa tal proporção que até hoje, naquele século, é considerado um dos maiores fenômenos sociais já conhecidos naquele período. Porque toda reunião social, sabe essa reunião de encontro de amigos que a gente chama, vai lá comer uma pizza lá em casa? Lá na França, reuniam-se as pessoas e no final desses encontros sociais sempre tinha o fenômeno das mesas girantes ou as mesas falantes. Porque as pessoas se reuniam ao redor de uma mesa e essa mesa começava a se movimentar. Ela se movimentava, ela levitava, ela ficava num pé só e começava a responder perguntas que as pessoas faziam mentalmente, muitas das vezes, questionando aquele fenômeno a respeito de N questões da vida cotidiana ou não. Até que num determinado momento, sendo convidado a conhecer esse fenômeno, o professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele é convidado a participar de uma reunião dessa. E nesse primeiro momento, o professor recusa. Olha, gente, eu sou uma pessoa muito ocupada, isso sou eu falando, né? Não é ele. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não vou perder o meu tempo para isso. E quem convidava, uma pessoa muito entusiasmada, falou, não, mas você tem que ir, o negócio é brilhante, porque a mesa pula, a mesa fala, a mesa responde as perguntas. Ele falou, olha, isso para mim é conversa para boi dormir. E se vai. Passadas algumas semanas, o professor Rivail, mais uma vez, é interpelado por um amigo, dessa vez, uma pessoa muito lúcida, muito séria, de admiração de Allan Kardec, que o convida novamente para o mesmo tipo de evento. E ele fala, professor, você precisa conhecer o fenômeno das mesas falantes. Elas falam com as pessoas, elas respondem às perguntas através de pancadas, às vezes de batidas dos pés dessa mesa no assoalho, mas responde a perguntas das mais simples às mais complexas de todos que estão ali, às vezes até mesmo daqueles desconhecidos que estão ali pela primeira vez e mentalmente fazem perguntas e têm a confirmação. E nessa oportunidade, Kardec vai. E na primeira ocasião, ele já percebe que ali existia algo de diferente. Que aquelas movimentações, aqueles fenômenos físicos, guardavam em si alguma coisa sóbria, séria. E ele dizia, a menos que me provem que as mesas têm nervos para sentir, ou cérebro para pensar, para mim isso é balela.
E a partir daquele momento, Kardec passa a estudar os fenômenos das mesas girantes. Porque ele queria entender de fato o que tinha por trás daqueles fenômenos. Quais eram os mecanismos que faziam com que aquelas mesas se movimentassem? Qual era o segredo, o truque que fazia com que as mesas soubessem tanto a respeito dele e dos demais? E a partir dali começa um estudo sério a respeito das mesas falantes. E sabendo da dedicação do professor a estudar os fenômenos, começam a chegar outros relatos provindo de várias partes do mundo, quando, em 1854, já passado algum tempo do início dos fenômenos, Kardec recebe um compilado de perguntas e respostas que se diziam vir do além. Que se dizia vir de pessoas que haviam vivido na Terra, e esse emaranhado de papéis de perguntas e respostas é o primeiro rascunho do que a gente conhece como o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação espírita, organizado e trabalhado pelo professor Hipólito Denisard Rivardo, que mais tarde, no lançamento do Livro dos Espíritos, abre mão do seu nome, porque Kardec era um professor conhecido. Possuía várias obras publicadas no campo da aritmética, da gramática, e ele temia que as pessoas comprassem o Livro dos Espíritos por causa do seu nome, e não pela filosofia ali contida. E ele, numa das comunicações, eu vou contar, né, como é que saiu da mesa girante para chegar até as comunicações, né, senão fica um negócio esquisito. Ele assume o pseudônimo de Allan Kardec, porque numa das comunicações ele recebe a revelação que ele havia sido um druida e que possuía o nome de Allan Kardec. Então ele assume o pseudônimo para que as obras não carregassem em si o nome do professor Hipólito e passasse a ter credibilidade porque era do professor. Então, mais uma lição de pura humildade do professor. Ele abre mão de toda a sua credibilidade para depositar nas obras a credibilidade no conteúdo. Mas dando um passo atrás que eu ia explicar, né? Da onde saiu das mesas girantes chegou as comunicações. Das mesas girantes era um fenômeno, vamos imaginar essa mesa, né? Nós nos reuníamos ao redor dessa mesa, eu vou atrapalhando a gravação, e essa mesa começava a se movimentar. E ela movimentava, ela ia para um lado, ia para o outro, levantava, dava uma volta na sala e voltava. Aí falou, agora quem quiser fazer uma pergunta para a mesa vai responder. Aí a pessoa perguntava, quantos anos eu tinha quando eu me casei? Se for 30 é uma batida, pensar mentalmente, né? Se for 23, uma batida e assim por diante. E a mesa respondia. Com o passar do tempo, Hipólito Lyon, ele era pestalozziano. Ele foi discípulo de Pestalozzi. E a escola de Pestalozzi, ela é a escola da lógica. Ela é a escola da razão. Chegava e falava, não, mas peraí. Por que tem que ser essa mesa e não outra mesa? Ele falou, vamos fazer um teste? Vamos pegar uma mesinha menor? Tem aquelas mesonas, ficava todo mundo ao redor. Vamos pegar uma mesinha menor? Essas que ficam o abajur no canto da sala. E tinha o mesmo efeito.
a mesa também levantava, batia, respondia, estalava. Que intrigante, né? Mas por que a gente fica de pancadinha, né? Será que essa mesa não pode ela direcionar para um lado e para o outro e falar um sim ou não? E fizeram e pô, deu certo. Mas por que precisa ser a mesa? Não poderia ser uma cestinha que a gente põe em cima da mesa para ficar uns cacarecos, uns pão de queijo, umas coisas gostosas? Não pode ser essa cestinha movimentar? E de repente a cestinha se movimentava. Eu falei, pô, mas por que a gente não coloca um alfabeto aqui? Ela vai indicando, né? E a cestinha fez. E aí eles diminuíram. Por que não pode ser uma prancheta? Aí funcionava também. E se a gente colocasse um lápis, um carvão aqui, e a cesta ou a prancheta ela mesmo escrevesse, ao invés de ficar, né, vou montar uma frase, né, o alfabeto todo aqui, fica 10 anos ali para formar uma frase. E aquele fenômeno físico começava a escrever. E aí chega um momento que é o processo que nós conhecemos hoje. Mas por que eu uso, tipo assim, um extensor, né? É a cesta ou a prancheta e a mão está ali. Por que a pessoa não segura? Ela segura o lápis e escreve. Então precisou de todo esse processo para que se gerasse a confiança de que era aquilo autêntico. Só que para chegar até ali, aconteceu 1000 coisas. Em determinada vez, a mesa não mexia. Mas por que a mesa não mexia? Aí na outra semana a mesa mexia. E Kardec, observando, falou, toda vez que o Ângelo não vem, a mesa não mexe. É ele o impostor. Aí pega o Ângelo chega na outra semana desavisado. Fala, Ângelo, senta naquela cadeira ali. Aí o Ângelo senta, amarra-lhe as mãos, amarra-lhe os pés, coloca o Ângelo dentro do quartinho. Eu quero ver o Ângelo fazer alguma coisa. E a mesa mexia. O Ângelo não vinha, a mesa não se movimentava. Até o entendimento que eram os fluidos do médium que fazia com que acontecessem os fenômenos físicos. E aí começaram a entender a figura do médium, que é do próprio nome, né? Do médium, é o medianeiro, está ali no intercâmbio entre o plano físico e o mundo espiritual. E ali começa a se desenvolver o processo da psicografia, da psicofonia. Da psicografia quando escreve, da psicofonia quando a pessoa começa a captar a sintonia do espírito e fala pelo espírito. E começam a vir daí as comunicações. E quando Kardec recebe aquele compilado que eu contei agora há pouco, com várias perguntas e respostas, ele começa a organizar aquilo. Fala, essa pergunta vem primeiro, essa vem depois. Só que ele começa a achar ali lacunas. Ele fala, não, aqui caberia uma outra pergunta, porque isso aqui ficou vago. E ele fazia a pergunta e levava para a reunião de estudo. E recebia a resposta. Só que Kardec, pela sua postura e pela sua característica, ele não acreditava, né, totalmente. O que ele fazia? Ele anotava aquela mesma pergunta e enviava para várias partes do mundo. Enviava para os Estados Unidos, enviava para a Inglaterra, para a Alemanha, e aguardava essas respostas chegarem. E as respostas chegavam, iam para outros grupos de estudo. E eram as mesmas respostas.
As perguntas feitas a diversos grupos de estudo em várias partes do mundo traziam o mesmo teor, confirmando a comunicação que ele houvera recebido no seu grupo de estudo. Numa época que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Não, mandar um WhatsApp para o médium lá na Alemanha. Fala, responde isso aqui. Percebe a providência divina agindo para que a gente tivesse o que a gente tem hoje? Toda a literatura espírita, toda a facilidade, né? Alguns vão estar assistindo pela internet nesse momento. Não tinha isso na época. Era tudo muito mais arcaico, mas necessário. Assim como eram necessários os fenômenos físicos, as pancadas, as movimentações, as levitações, porque senão não chamaria atenção, senão não despertaria interesse, senão não chegaria a tanto. E Kardec começa a completar o Livro dos Espíritos. E é essa obra magnífica que vem a lume a 18 de abril de 1857, trazer para a gente o primeiro compêndio de perguntas e respostas a respeito da nossa vida, de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Perguntas elementares que perturbam o ser humano até hoje, que também perturbava a época. Só que através da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, surgem outras 4 obras, uma relativa a cada uma dessas partes. Vem o Céu e o Inferno, vem a Gênesis, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, vem o Livro dos Médiuns, para que cada uma daquelas partes pudesse ser ainda mais estudada, ainda mais desenvolvida, e aquilo fizesse para cada um de nós mais sentido. E é hoje ainda a obra basilar de tudo que nós estudamos no Espiritismo. A partir da codificação vem todo o arcabouço que nós temos de literatura espírita, de estudo espírita. Por isso que costumamos dizer que tudo aquilo que foge à base, às obras básicas da doutrina espírita, deve ser questionado por nós mesmos. Porque se está fora, o que é a base? A base, sempre que a gente vai construir alguma coisa, você faz a base e dali sobe o restante. Se a gente despreza a base, toda a construção é frágil. E todas as pessoas que já têm um pouco mais de estrada dentro do Espiritismo já viu obras que desprezam a base que não perduram. Porque deixam pontos importantes de lado. Porque a doutrina espírita é além de uma ciência, além de uma filosofia, é também uma religião. É ciência pelo seu formato de observação, de testes, de ensaios. É filosofia porque faz com que a gente reflita a respeito de quem nós somos, quais são os nossos objetivos existenciais, e é religião porque nos leva a buscar a melhoria moral. Nós iniciamos relembrando a Semana Espírita, falando da caridade segundo Jesus, através da benevolência, indulgência e do perdão. E é uma religião que faz com que isso faça parte do nosso dia a dia e a gente perceba, através da constatação do nosso raciocínio, através das nossas reflexões e meditações, que às vezes nós estamos em erro. Falando às vezes, estamos falando muitas vezes. Às vezes a gente erra, a gente se equivoca. E é a doutrina
que vem mostrar para a gente caminhos para nos livrarmos dos embaraços e os remorsos que as culpas nos causam, para que a gente possa seguir adiante. A vida é nimbada de desafios, de dores, de preocupações, de momentos que fazem com que a gente, sem um movimento de aprimoramento e crescimento moral, a gente erre, a gente falhe. Faz com que a gente, em algumas ocasiões, desista, ignorando que essa existência é apenas um estágio. É um momento existencial que nós vivemos e que a vida na Terra é uma escola. Nada mais do que uma escola, da onde nós trazemos algum conhecimento das nossas existências anteriores, colhemos outras experiências que vão nos formatando o ser, pois todos nós somos o somatório de todas as existências que nós já tivemos, mais aquilo que nós vamos colocando no nosso perfil existencial para que a gente possa agir diante dos desafios da vida. E é a doutrina dos Espíritos aquela que mesmo diante da dor, do sofrimento, da necessidade, a gente consiga enxergar um horizonte sempre límpido e brilhante. Porque é nesse movimento em que nós seguimos. Nós temos a lição do Cristo descrucificado. Porque quando nós enxergamos o Cristo, não é crítica, tá? Mas quando nós enxergamos o Cristo na cruz, que é uma imagem simbólica, a imagem é do sofrimento, é da dor. E por vezes nós nos equivocamos, e isso é cultural, achando que Deus só gosta daquele que sofre. Não é. Todos nós somos amados incondicionalmente. Às vezes a gente passa uns perrengues e fala, não é possível que eu sou amado a esse ponto. Para passar por tudo isso. Mas todos nós somos amados e amparados. Nunca estamos sós. Em momento algum da nossa existência nós estamos sozinhos. Por mais que a gente se veja, porque alguns movimentos existenciais nossos se assemelham à imagem também simbólica do deserto. Vê, o Cristo fica no deserto um tempão, ali tentado, é simbólico. E muitas vezes nós estamos nesse momento de deserto, nos vendo sozinhos, desamparados, e isso faz parte do nosso crescimento, porque o nosso aprimoramento moral, ele é individual, é de cada um. Por mais que tenhamos assistência, por mais que nós venhamos ao centro, que a gente procure às terças-feiras, às 19h30, atendimento fraterno aqui na casa, para pedir um aconselhamento, uma luz, uma palavra amiga que seja, e que bom que isso existe, seja na doutrina espírita ou em outra religião, que a gente possa chegar e falar, eu tenho sofrido tanto, eu tenho passado tantas coisas, tenham sido desafiadoras, o que eu faço? E às vezes só o aconselhamento de feche seus olhos e ore. Pois não há uma única prece que fique sem resposta. Não há um só pedido que seja esquecido. Às vezes a gente não pede o que dá para ser atendido, né? Toda semana, eu podia ganhar na Mega Sena no sábado, podia. Aí não é atendido porque não é do movimento
Se for para ganhar, ganha, tá, gente? Não precisa nem pedir, ganha. Só que a maioria de nós não temos, no nosso planejamento reencarnatório, esse atendimento de expectativa, né? Se a gente olhar lá a estatística, é uma chance em 1 milhão, não sei quantas milhões. Ou seja, é mais ou menos assim, quantos vão ganhar na Mega Sena? Não. É 1 em não sei quantos milhões. Então, os nossos pedidos feitos com a alma, com o coração, com o sentimento, sempre recebem resposta. O que nós devemos pedir sempre é que nós tenhamos o entendimento de compreender a resposta. E às vezes essa resposta é o silêncio absoluto. E por mais que isso seja dolorido no momento de sofrimento, que a gente, pela nossa ansiedade, por querermos que as coisas se resolvam o mais rapidamente possível, quantas vezes a gente se revolta? A gente diz que Deus não me ama, o meu anjo da guarda me esqueceu, e ele ouve aquilo pacientemente, ao seu lado. Você dizendo que ele o ignora, ele não olha por você e ele está ali ao teu lado, orando por ti, zelando para que coisas que estão fora do teu âmbito de experiências para essa existência não venham a te acometer, porque você está saindo da sintonia, você está se distanciando. No Livro dos Espíritos, gente, é a obra que eu indico para todo mundo. Vamos falar que é a pomada da Amazônia, sabe? Hoje em dia não existe muito mais isso, mas antigamente sempre chegava um pessoal numa praça pública assim e vendia pomada da Amazônia. E a pomada da Amazônia era feita de óleo do fígado da sucuri e resolvia qualquer problema. Desempenava a fechadura, fazia tudo que você pudesse imaginar, a pomada da Amazônia resolvia. E esse é o Livro dos Espíritos. Gente, ali tem resposta para tudo. Tudo. Aquilo completa a nossa alma. E ali no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz. Ele fala, nosso anjo guardião, ele caça fora, ele deixa a gente sozinho, para agora se lasca aí sozinho? Não. E os espíritos respondem a Kardec. Que eles simplesmente se recolhem no lugar deles e aguardam. E aí eu lembro de um diálogo com o Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha dirigiu a mediunidade do Chico por 60 anos. E aí, um dia a gente se encontrou em Belo Horizonte e ele contava um caso, e o Arnaldo Rocha era mais impulsivo, assim, e queria, que as coisas se resolvessem, assim como nós, né? Chico, mas por que não resolve? Por que o Emmanuel não pega e faz? Não sei o quê? E o Chico dá uma lição para o Arnaldo e para todos nós, né? Porque isso, olha quantos anos fazem, e hoje a gente está falando disso, com todo carinho do senhor Arnaldo, que já está no plano espiritual. Ele fala, Naldinho, Chico chamava ele, Naldinho, Deus não usa de violência. Deus usa o tempo. Gente, olha que sutileza de resposta. Todos nós, na nossa ansiedade, queremos que as coisas se resolvam da noite para o dia. Falar, será que amanhã já está melhor? Deus não usa de violência, Deus usa o tempo. Quando a gente olha a rota evolutiva dos seres, a gente começa a entender. Dá uma certa aflição, eu confesso, porque a gente... Mas eu não posso esperar tanto tempo assim. Quando a gente pensa na evolução dos seres, você fala, foram milhares de anos para ser bacana. Em alguns casos foram milhões de anos. E a gente quer que de uma semana para outra esteja tudo diferente. Quando a gente olha para o mundo,
A gente fala, mas não pode continuar assim. Será que daqui a pouco, né, daqui 4 anos, daqui 5 anos, não vai ser resolvido? Aqui mais uma lição do Chico, também relacionado com Deus não usa de violência, ele usa o tempo. Também num outro diálogo desses de, vai resolver, não vai resolver? E o Chico, mais uma vez, na sua sabedoria, diz que contra a ilusão, só o tempo e a dor. E quantos de nós nos aventuramos por esses caminhos de seguir por algo que não nos preenche moralmente? Às vezes preenche o corpo, às vezes a gente se diverte, extravasa, mas não preenche o espírito. E a gente caminha pelas sendas da ilusão por um bom tempo, às vezes. O melhor é que a gente desperte o mais cedo possível. Só que nem sempre é assim, porque às vezes a ilusão é prazerosa. Às vezes a ilusão dá um prazer maluco e a gente segue naquilo por longo tempo. E aí, contra a ilusão, só o tempo e a dor. Porque por mais que alguém em algum momento chegue e fale, você está fazendo isso? Você ainda não percebeu que a vida é muito mais do que farra, diversão e festa? Não é nada contra isso, tá, gente? Mas às vezes a gente deposita todas as nossas fichas nisso, no mundo, na diversão. E por mais que alguém chegue e fale, não é bem por aí, né? Vamos enxergar além, e a gente segue por um bom período. E aí, passa o tempo, vem a dor. A dor física ou a dor moral. A gente vê que a gente perdeu a oportunidade, perdeu o tempo. E aí quando a gente olha, e eu caminhando para o final aqui dessa nossa reflexão, e desdramatizando também, porque, gente, esse movimento é filosófico e é brilhante para a nossa existência. Depois que nós tomamos contato com a doutrina espírita, fica cada dia mais difícil a gente alegar ignorância na hora de fazer as coisas. Fiz porque eu não sabia. A gente pode até tentar dar uma escondida, mas onde está escrita a lei de Deus? Está lá no livro dos Espíritos também. Na consciência, dizem os Espíritos. Ou seja, veio de fábrica. Por mais que às vezes a gente não saiba detalhes, está meio que no nosso HD, está ali incrustado, veio no chassi. Está na consciência. Quando a gente vai fazer um mal para alguém, parece que alguma coisa cutuca a gente. Fala, se fosse você, se fosse a sua mãe, se fosse o seu filho. Não quer dizer que a gente não vá fazer, mas fica sempre aquele beliscão. Mas aí a gente às vezes insiste e faz. É a ilusão. E aí, contra a ilusão, só o tempo e a dor. Porque a vida não é a vida de ser agraciado ou castigado. Se fosse assim, seria muito triste. Fulano recebeu uma graça, fulano foi beneficiado. Por que fulano foi beneficiado e não eu? Por que ele é mais necessitado do que eu? Por que ele está sendo beneficiado e eu estou sendo castigado? Castigado pela privação, castigado por um movimento de ausência de saúde física. Passando por um momento pesado, lancinante, que tortura, e o outro sendo agraciado. Se fosse assim, seria triste a existência. E a doutrina espírita vem ensinar que nesse movimento nós estamos num movimento contábil. É uma contabilidade. Aquilo que eu tiro de alguém, em algum momento eu vou precisar devolver. Não quer dizer que alguém vai me tirar.
Nesse movimento de devolução, às vezes alguém precisa tirar da gente. Mas às vezes eu preciso simplesmente devolver. E nesses estágios existenciais que nós passamos, sempre que a gente volta para o plano espiritual, é como se a gente olhasse um desenho de tudo que aconteceu na nossa vida, de bom, de ruim. Aí a gente vê que aquilo que foi bom, às vezes foi bom só para o corpo, foi bom só para o dia a dia ali, mas não preencheu nada, não trouxe nada de positivo. Às vezes a gente olha aquilo que foi ruim, que a gente sofreu, e aí a gente enxerga ali que, sabe aquele cheque que estava lá pendurado e que a gente não tinha como pagar, de repente a gente fala, pô, você pagou. Foi embora, é o débito e crédito. E aí olhando ali, a gente fala, poxa, mas eu tenho tanta coisa aqui que eu preciso devolver e que eu não tive tempo na existência anterior, às vezes porque enquanto eu devia estar devolvendo, eu estava tirando ainda, né? Por isso que eu falo, né? Se a gente estiver vivendo uma existência sem angariar novos débitos, já ó, joinha de Jesus, né? Ah, vai nessa. Então, o mais triste de todos nós que estamos aqui e alguns desencarnados que porventura retornaram ao plano espiritual ainda mais endividados, é triste. É triste a gente saber que a gente saiu para pagar e gastou mais. Eu saí para deixar minha conta menos negativa e voltei com ela zoada. Então que a gente olhe, se tiver dificuldade, pega o livro dos Espíritos. Gente. É livro de pergunta e resposta. Dedica ali um momento do seu dia para ler. Vou ler. Tem pergunta que é uma pergunta pequena, mas a resposta é grande. Tem dia que você vai ler só uma. Tem dia que você vai ler 20. Aqueles mais necessitados, desesperados e sedentos de conhecimento vão ler o livro dos Espíritos em 2 noites. Vão deixar de dormir para ler, para angariar conhecimento, porque a gente quer melhorar. Porque às vezes a gente cansou de errar. Às vezes porque a nossa consciência está chamando. O nosso anjo da guarda está ao nosso lado e fala, cara, já deu tempo. Pelo amor de Deus. E aí a gente se dedica aqui e encontra o mais importante que a doutrina espírita tem a nos oferecer, que é a consolação. É a doutrina que explica e consola. Porque de uma vez por todas, mata a morte. Nós vemos que nós viveremos sempre, que Deus é bom sempre, que tudo que nós passamos não é sem razão, não é um castigo divino por nada que a gente tenha feito, pois a dinâmica não é de preferências, a dinâmica é nossa. Tira de uma vez por todas, nesse movimento de consolação, tira de uma vez por todas a nossa existência relegada ao acaso, que pode dar certo, tem hora que dá, tem hora que não dá, e coloca nas nossas mãos. A nossa existência passa a ser responsabilidade total e integral nossa. Aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, aquilo que já deu certo, aquilo que já deu errado. E numa conversa que eu tive com o meu filho, né, quem conhece o Mateus, assim, não vou falar meu filho é bonzinho, né? Mas eu tive uma conversa com ele, com o Mateus. Eu falei, você é super gente boa. Você é um filho maravilhoso, você faz as coisas, você é estudioso, dedicado e tal. Mas não deposite toda a sua confiança nisso. Porque às vezes você vai agir corretamente. Você vai fazer o bem a todos. Você vai ser esforçado ao máximo.
e você vai ter a impressão que a vida está pesando a mão contigo. E às vezes ela vai te pagar com muita violência. E isso vai doer. Dói na gente. A gente está muito acostumado a ser recompensado. A gente foi educado culturalmente assim. Se você trabalha bem, você recebe bem. Se você trabalha mal, você recebe mal. Se você faz uma coisa legal, né, teu pai te elogia, teu patrão te elogia. A dinâmica da vida não é assim, até porque ela carrega o passado. Então, às vezes, a gente chegou arrepiado, né, de tanta coisa que a gente fez no passado, a gente chega arrepiado e fala, não, agora eu vou fazer tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. É a vida bem. Por quê? Porque a gente está carregando coisas do passado e a gente pede. O pedido da quitação dos débitos é nosso. A gente olha lá e fala, nossa, que estrago que eu fiz. Meu Deus do céu. A gente pede para quitar. Aí a gente começa a quitar, a gente blasfema. Nossa Senhora, o que Deus está fazendo comigo? São os pedidos nossos. E, por último, né, uma historinha breve aqui. Eu já até contei isso aqui uma vez. Uma vez a gente tinha um grupo que montava cestas básicas. Atendia um monte de família carente. Aquilo, meu, o trabalho era magnífico. Lindo. A gente tinha eu acho que eram 45, 52 famílias. E a gente ia na casa de cada uma dessas famílias. Como é que estão seus filhos? Estão na escola? Estão bem? Teu marido conseguiu emprego? Não conseguiu? Vamos ver se a gente arruma alguma coisa para ele fazer. A gente ia, arrumava. Aí precisava de um médico, tinha no grupo, tinha um médico, atende, vê, consulta. Precisa de remédio, não tem dinheiro para comprar o remédio. E aí, nesse entusiasmo, estamos fazendo bem, né? Olha a ilusão. Fazendo bem, tinha um palestrante espírita chamado Reinaldo Leite, a gente ainda encontra coisas na internet dele, e ele foi visitar a cidade. E a gente chegou e falou, Reinaldo, a gente está fazendo um trabalho, o grupo de amigos que faz isso, visita, blá, blá. Aí ele ouve, né, pacientemente, e olha o jeito que a gente o ser humano é complexo, né? O Reinaldo Leite estava com câncer de intestino e a gente ali contando as coisas para ele numa paciência medonha. E aí no final ele chega e fala, olha, parabéns pelo trabalho e o conselho que eu tenho para vocês é que vocês continuem, né? Se possível ampliem, porque vocês precisam se apressar em devolver aquilo que vocês já tiraram dos outros. Isso tem 25 anos. Eu lembro disso como se fosse hoje, ó. Me arrepia, porque eu falo, puxa, a gente, vendo como a gente se engrandece com coisas que não é para se engrandecer. Faça pelo outro. Isso faz parte da benevolência, né? Benevolência. Tem que fazer. Faça o bem. Não importa. Faz. Mas fulano não merece. Não cabe a te julgar. Não merece. Faz. Mas fulano não deu valor. Cara, é problema dele. E assim a gente segue a nossa existência. E para não me demorar mais, eu queria só mais uma vez agradecer o convite da Cida, agradecer essa casa espírita e essa cidade que eu tenho um carinho enorme, enorme. Eu morei aqui 5 anos e meio, para quem não sabe, a maioria sabe, e assim, sempre que eu falo de Dores de Campos, eu sinceramente assim, eu me emociono, porque eu e minha família fomos acolhidos com o maior carinho que a gente podia esperar. Infelizmente os caminhos acabam nos levando para outros cantos, mas eu fico muito feliz de poder estar na presença de vocês, mesmo que seja espaçado, e agradecido por tudo. Então, fiquem com Deus, muito obrigado e até logo.